A existência de almas gêmeas e almas afins. A ideia de almas gêmeas e almas afins tem sido explorada ao longo da história por diversas filosofias, religiões e tradições espirituais. A crença de que existem almas destinadas a se encontrarem e se complementarem atravessa culturas, e é um conceito que gera reflexão sobre o amor, o destino e a conexão entre as pessoas. Almas gêmeas e sua origem filosófica. A ideia de almas gêmeas remonta à filosofia de Platão, em especial no diálogo O Banquete. Nessa obra, Platão apresenta o mito do andrógeno, segundo o qual os seres humanos eram originalmente completos, possuindo 2 faces, 4 braços e 4 pernas. No entanto, por desafiar os deuses, Zeus os separou ao meio, fazendo com que cada um passasse a buscar sua outra metade para se tornar inteiro novamente. Esse conceito filosófico inspirou a noção moderna de almas gêmeas, ou seja, que existem 2 almas destinadas a se reencontrar. Almas gêmeas no Espiritismo e outras tradições. No Espiritismo, particularmente segundo a doutrina de Allan Kardec, as almas gêmeas são compreendidas de forma diferente. Nessa perspectiva, não existem metades destinadas, mas sim almas afins que, ao longo de múltiplas reencarnações, desenvolvem fortes laços espirituais e amorosos. Essas almas podem se reencontrar em diferentes vidas, seja como casais, amigos ou familiares, para evoluírem juntas. Outras tradições, como o hinduísmo e o budismo, também mencionam a existência de conexões espirituais profundas entre seres que se reencontram ao longo de suas jornadas kármicas. O objetivo não é apenas o amor romântico, mas o crescimento e o desenvolvimento espiritual conjunto. Diferença entre almas gêmeas e almas afins. Muitas vezes, almas afins são confundidas com almas gêmeas. Enquanto almas gêmeas são vistas como 2 metades de um todo, almas afins são aquelas que compartilham uma conexão profunda e significativa, mas sem necessariamente serem metades uma da outra. Almas afins podem ser amigos, irmãos, pais e filhos, ou mesmo mestres e aprendizes. Enquanto a relação com uma alma gêmea pode ser intensa e transformadora, ela também pode ser desafiadora, pois ambas as almas podem precisar aprender lições importantes juntas. Almas afins, por outro lado, costumam oferecer apoio, compreensão e crescimento mútuo de maneira mais harmoniosa. O papel das almas gêmeas e afins na jornada espiritual. Acredita-se que almas gêmeas e almas afins tenham um papel importante na evolução espiritual dos indivíduos. Elas se reencontram ao longo das vidas para auxiliar uma a outra em sua jornada, ajudando na compreensão do amor verdadeiro, na superação de desafios e na conquista da sabedoria. Muitas vezes, o reencontro de almas gêmeas não significa necessariamente uma relação romântica. Pode ser que uma alma venha para despertar a outra para um novo caminho, para ensiná-la algo valioso, ou mesmo para gerar um impacto profundo na sua vida, mesmo que de forma breve. Destino ou escolha. Muitas pessoas se perguntam se o encontro de almas gêmeas é predestinado ou se depende das escolhas de cada um. As doutrinas espirituais sugerem que, embora existam conexões espirituais já estabelecidas, o livre-arbítrio sempre desempenha um papel importante. Assim, o fato de 2 almas estarem destinadas a se encontrar não significa que permanecerão juntas para sempre. Tudo depende do crescimento espiritual de cada uma, da maturidade e das decisões tomadas ao longo da vida. A existência de almas gêmeas e almas afins é um tema que desperta grande interesse e reflexão. Seja na filosofia, na religião ou na espiritualidade, a ideia de que algumas almas estão destinadas a se reencontrar e evoluir juntas traz conforto e esperança. Independentemente de crenças individuais, o mais importante é valorizar as relações significativas que surgem ao longo da vida, aprender com os desafios e cultivar o amor e a compreensão em todas as suas formas. No cristianismo, a ideia de almas gêmeas ou almas afins não é mencionada diretamente na Bíblia, pelo menos não no sentido popular de que há uma única pessoa predestinada para ser nosso parceiro romântico. No entanto, há princípios bíblicos que podem ser interpretados de forma semelhante à ideia de almas afins, especialmente no que diz respeito ao casamento, à união espiritual
e ao propósito divino para as relações humanas. O que a Bíblia diz sobre relacionamentos e união? A Bíblia ensina que Deus criou o homem e a mulher para viverem em união e amor. No livro de Gênesis 2:18, Deus diz: "Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele." Isso mostra que Deus criou o casamento como uma parceria significativa e compatível. Porém, não há nada que diga que cada pessoa tem um único parceiro predestinado. Em vez disso, a Bíblia enfatiza princípios como amor, fidelidade, respeito e compromisso. Outro versículo importante é Mateus 19:6, onde Jesus diz: "Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem." Isso indica que, no casamento, Deus une duas pessoas, mas não necessariamente implica que há apenas uma única pessoa destinada a cada indivíduo. Almas gêmeas no sentido espiritual. Se entendermos almas gêmeas como pessoas que têm uma forte ligação espiritual e propósito em comum, então esse conceito pode ser aplicado ao cristianismo. Em 1 Samuel 18:1, a Bíblia descreve a amizade entre Davi e Jonatas com as palavras: "A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma." Aqui vemos uma forte conexão espiritual e emocional, o que pode ser entendido como uma afinidade de almas, no sentido de amizade e propósito divino. O livre-arbítrio e a escolha do parceiro. A Bíblia ensina que Deus nos dá o livre-arbítrio para fazermos escolhas, inclusive em relacionamentos. Deus pode nos guiar e nos abençoar com um bom parceiro, mas cabe a nós tomar decisões sábias. O apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 6:14 que os cristãos devem se unir com alguém que compartilhe a mesma fé. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isso sugere que Deus deseja que encontremos alguém com quem tenhamos afinidade espiritual e valores em comum, mas não necessariamente que haja apenas uma única pessoa predestinada para cada um. Conclusão: o cristianismo não ensina explicitamente a ideia de almas gêmeas no sentido de uma única pessoa predestinada, mas ensina sobre a importância de relações baseadas no amor, na fé e no compromisso. Deus guia aqueles que buscam sua vontade, e Ele pode abençoar um relacionamento para que seja forte e harmonioso. O conceito mais próximo de almas afins no cristianismo é a conexão espiritual que pode existir entre duas pessoas, seja no casamento ou na amizade, quando há um propósito divino envolvido.